Boa tarde a todos e eu começo por cumprimentar e agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente, a Dra. Graça Ventura Mel, em representação do Sr. Presidente da Câmara. Saúde também e agradeço aos nossos convidados de hoje, a professora Dra. Piedade Lalanda e o Sr. Vigário Paroquial, o Reverendíssimo Sr. Padre Nuno Sousa. Muito obrigada pela vossa presença. Estamos na Semana Santa, falamos de ressurreição, de fé, porque afinal a Páscoa é que é a grande festa dos cristãos e não o Natal. A fé, o cristianismo teve a necessidade e bem de criar algumas certezas ou algumas verdades de fé, a que nós chamamos de dogmas. Se hoje em dia, se nós podemos ou devemos passar por aí nesta nova ou nesta segunda evangelização que nós temos que levar a cabo ou proceder, diria que não. Temos muito mais de aproveitar o que ainda existe e propor uma nova visão sobre esta nova fé, uma nova, constituí-la com uma nova roupagem da língua, dos símbolos e também com uma outra forma de compreender tudo isto. A fim e ao cabo, mesmo nesta era digital, precisamos sempre deste movimento e deste sentimento de pertença, deste sentimento comunitário, deste sentimento familiar. Pode não ser através da religião, mas transferimos agora os nossos interesses e pode ser a partir de um grupo ou de um associativismo mais desportivo ou mais cultural, mas transferimos e temos sempre esta necessidade. Senhora Professora, então podemos dizer que, no fundo, tanto a ciência como a religião são construções humanas e também a ciência também tem os seus próprios dogmas, não é? Antes de mais, boa tarde, obrigada também pelo convite. Quer a ciência, quer as religiões trazem respostas a essas verdades. Mas como a própria ciência o afirma, a verdade é sempre provisória, né? Ou seja, no âmbito da ciência nós nunca atingimos realmente o conhecimento absoluto, estamos sempre à procura desse conhecimento. Eu acho que o Sr. Padre disse não é possível saber, porque no fundo também o transcendente não se apalpa, não se reduz a uma coisa, não se reduz nem tão pouco, se reduz a um dogma ou uma lei, ou um princípio. Só para termos uma ideia, a Fundação Francisco dos Santos fez um estudo em 2020, se eu não me engano, em que e abordou os jovens portugueses em termos da sua realidade identitária ou religiosa. E 57% dos jovens inquiridos disseram que eram católicos. Mas se formos a ver a participação, a oração, ou por exemplo, até a percentagem daqueles que acreditam na vida depois da morte, na vida eterna, isso decresce brutalmente. Por exemplo, 25% dos 57% dos jovens portugueses não acreditam na vida eterna. Não acreditarmos numa vida para além da morte, ou de que alguém nos pode salvar, ou que alguém nos pode dar algo de melhor para amanhã, não só hoje. E aí também acho que é fundamental nós percebermos que, a partir daí, podemos ter uma lógica mais consumista, mais hedonista, porque o que interessa é o hoje e não o amanhã. Gostava de acrescentar aquilo que o Sr. Padre está dizendo. A minha própria experiência nas aulas de enfermagem, um dos temas que eu abordo é a morte, e eu tenho feito a experiência de desenhar uma lápide no quadro e colocar a minha data de nascimento e depois um tracinho e um ponto de interrogação. E eles ficam muito... Eu disse, e agora vocês vão fazer o mesmo e vão escrever aqui jaz Maria, Piedade, João, né? Que na vida foi. E eles ficam extremamente angustiados. Senhor, isso é muito tétrico. Não. Depois até brincando costumamos lhe dizer, a nossa vida está naquele tracinho. Há uma data de nascimento e há uma data que eu não sei qual é, em que a minha vida vai acabar. E as nossas vidas têm um prazo. Vocês não sabem qual é, mas têm um prazo. E quando a gente começa a refletir sobre esta temática, desta forma, eles percebem que têm que dar sentido à vida todos os dias, porque há oportunidades hoje de amar, de perdoar, de resolver um conflito, de reorganizar a sua vida, que não sabem se amanhã terão. E, portanto,
lidar com a morte é, primeiro que tudo, dar sentido à vida. Quando nós trazemos os jovens para a reflexão do sentido da sua existência, para a capacidade de olharem para dentro e verem como é que eu posso mudar de vida, como é que a minha vida pode fazer sentido, e até perceberem que quando o fenómeno do suicídio, o fenómeno das dependências, o fenómeno das bulimias e das anorexias e até da obesidade, são muitas vezes fugas de quem não encontrou sentido, ou quem ainda está à procura do sentido. Os jovens não são complicados. Nós é que sentimos complicação em entender os códigos dos jovens, dos que são mais jovens do que eu, e eu sinto alguma complicação às vezes numa linguagem dos meus avós. E por vezes o nosso registro de interesses pode não ser coincidente. E isto é que faz um bocadinho às vezes a Igreja também perder o rumo. Eu acho que a solução não está em nenhum manual de uma nova igreja. A solução está em ouvir as pessoas, em ouvir as linguagens, por exemplo, nos cânticos, a ouvir as linguagens nas preocupações, na atualidade que o Evangelho sempre tem do cotidiano, trazer para a vida concreta e não apenas a teologia, que é importante, obviamente, e o sacerdote está preparado para fazer essa reflexão, mas as pessoas que estão no tal público têm a necessidade de olhar para o seu dia-a-dia. E há pequenos gestos que, sem ser banalizar a celebração, que podem democratizar a participação das pessoas. A Igreja Católica está muito enraizada numa lógica de nós olharmos para a frente, porque falta termos uns ontólogos que a gente nem vê a pessoa do lado. A Igreja pode ouvir mais, pegar naquilo que as pessoas dizem e sentem, nas suas dúvidas, nos jovens, nas dúvidas dos jovens, e trazer para a celebração. O que faz muitas vezes os jovens se afastarem é sentirem que a celebração é algo diferente, uma coisa, é uma forma de estar diferente, que nós sabemos que herdamos isso tudo. É o domingo que se veste a roupinha melhor, é o domingo que se põe os sapatos engraxados, é o domingo que a comida em casa é mais o Sr. Padre está numa posição. Portanto, há uma série de práticas que fazem parte da cultura do domingo e que estão muito ligadas à celebração da Igreja. Agora, quando nós vemos as igrejas a esvaziarem-se, particularmente os jovens, temos que nos perguntar o que é que eles não encontram aqui. Os jovens estão despertos, nós jovens estamos despertos para esta dinâmica. Agora, falta-nos um bocadinho às vezes o tempo para trabalharmos e o modo, o marketing, digamos assim, para aliciarmos os jovens a fazermos isso. Apesar da catequese mudar, apesar dos catecismos mudarem, muitas vezes nós também não temos as pessoas ideais, digamos assim, também, ou mais despertas para estas dinâmicas. Os jovens vivem numa sociedade de consumo. Tudo é consumo individualista. A questão é sempre a mesma, é perguntar porque é que as pessoas consomem. O que é que as pessoas procuram no consumo. O preenchimento do seu vazio. É isso. Portanto, e depois tem a sensação de uma frustração porque não se preenchem. E porque ficam sempre aquém do que seria o desejável. Mas nós também temos jovens que são ambientalistas, que defendem os produtos naturais e tudo que não é orgânico, e que são veganos, que são vegetarianos, que são contra a guerra. Ou seja, estes valores também estão na nossa juventude. E há cada vez mais jovens a aderir a essa sociedade menos poluída, preocupados com o futuro, do próprio planeta. Perceber porque é que eles vão atrás do consumo, ou o que é que eles procuram no consumo. Se nós tomarmos consciência que estamos a ser usados nesse processo, aí talvez possamos também nos afastarmos um pouco desta lógica do consumo e dizer, realmente eu preciso disso, o que é que eu vou fazer com isso? Que felicidade é que eu vou tirar desses produtos? Nós não podemos desistir e desacreditar que a juventude está toda perdida e toda perdida no consumo. Não, há jovens que acordaram e perceberam que o consumo não leva muito longe. O consumo desgasta e até perdem liquidez. Né? Exatamente, nós temos que ser práticos. O consumo não vai acabar. As sociedades estão criadas nesse sentido e pronto, não há volta a dar. Agora é de que forma
Podemos contornar daí o título, a emergência de uma nova consciência para uma nova economia solidária. Há aquela eterna verbo, dualidade de verbos que nós usamos, que é o ter e o ser. Eu sou feliz com o que tenho ou sou feliz com quem eu sou? Se eu sou feliz com o que tenho, o certo é que esse ter é muito relativo, não é? Eu tenho, depois apodrece, parte e pronto, e eu vou ter outras coisas. Mas se eu sou feliz com quem eu sou, é muito mais duradouro, é muito mais consistente. E, portanto, essa pergunta é que temos que fazer-nos a nós próprios. E a Páscoa serve para isso. É para nós olharmos para dentro e perguntar: o que é que me faz feliz? Onde é que eu coloco os meus alicerces? Quais são os teus alicerces? Quais são os alicerces? A Igreja tem sabido ser esses alicerces? Eu penso que tem sido uma oferta. Tem sido uma oferta para ser guia de um povo que acredita em Deus. O que a Páscoa pode nos dizer diferente, e que é sempre uma novidade quase eterna, é a ressurreição. É que apesar das dificuldades, apesar do dia-a-dia, apesar de haver gente que nos quer mal, que nos quer matar, seja economicamente, seja a outros níveis, há sempre uma esperança, há sempre uma vida nova que, em sentido espiritual, aqui, e também de toda a nossa integridade enquanto homens e mulheres, há uma possibilidade de nós nos refazermos, há uma possibilidade de renascermos, de ressurgirmos de alguma coisa passada. Um filósofo atual, eu não sei dizer o nome dele, e vou pedir desculpa, eu tenho que ler a cábula, que é o Byung-Chul Han, diz-nos que a humanidade, mas em particular os jovens, deviam de ter terror àquilo que é idêntico. Nós hoje queremos o que toda a gente tem, igual ao que toda a gente tem, com faces muito polidas, muito bonitas, iPhones, cadeiras, candeeiros, roupas, toda a gente quer ter exatamente aquele produto. E o que este filósofo diz é que nós devíamos ter terror a isso. E o que Jesus vem-nos dizer é exatamente para pensarmos pela nossa cabeça, para nos pormos no centro e para nos valorizarmos com as nossas especificidades, com o nosso nome, com quem nós somos, com a nossa família. E isto não passa de moda. Uma das formas, talvez mais atuais, de motivarmos os jovens é usar os testemunhos. Quais são as fontes de inspiração no fazer do bem, no lutar, no se desafiar, no se ultrapassar? Olhar para figuras, e nós temos os nobres da paz e uma série de figuras que nós podemos usar para mostrar que é possível, que às vezes nós nos agarramos a coisas muito pequeninas, que nos limitamos e que eles podem conseguir chegar onde querem chegar. Se agarrarem exemplos, claro que Jesus é o grande exemplo, não é? Mas acho que são os novos tótems. É isso, quando se vê pessoas, e depois até às vezes que têm a coragem de dizer eu sou cristão, e que fazem coisas extraordinárias, acho que é a melhor forma de mostrar que Jesus continua vivo, está presente, não é um mito, nós acreditamos que Ele está em nós, né? Agora nós tapamos muitas vezes com muitas camadas de muitas outras coisas, nomeadamente o consumo, é uma maneira da gente o arrumar lá num buraquinho e se nós destaparmos essas camadas e formos à procura do essencial, podemos não lhe chamar Jesus, mas se a gente encontrar felicidade no amor, se a gente encontrar felicidade no ser capaz de perdoar, se a gente encontrar felicidade em fazer a paz, dificilmente a gente não encontra Jesus. Que falta-nos um bocadinho dar a voz aos jovens. Nós delegamos nos mais velhos todas as decisões, seja a nível político, civil, de comando, de tudo isto. Graças a Deus, em algumas situações concretas não é assim, e os jovens muitas vezes têm uma visão nova para dar, uma visão que não é mais do mesmo. Falta-nos um bocadinho uma visão holística das pessoas. E ninguém nos olha como um ser espiritual, e ninguém aborda a sua dimensão espiritual como aborda a sua dimensão física. Os ginásios estão cheios, as igrejas estão vazias, e era preciso nós termos uma visão, como o Papa Francisco nos chama, que seja uma visão integradora, não só de jovens na sociedade, mas dos vários eus, dos vários heterónimos ou das minhas funções sociais e pessoais dentro do mesmo. Sou uma mulher de esperança e de fé, e eu acho que a palavra fé muitas vezes pode cheirar um pouco a mufo ou a incenso, mas todos nós precisamos de acreditar
para poder viver, né? Eu, para acreditar, eu também tenho que ver o testemunho para confiar que vale a pena ir por aquele caminho. E eu acredito que é por esse lado das boas pessoas, né? de construir boas pessoas, de construir seres humanos bonitos por dentro, que nós conseguimos reencontrar o sentido da espiritualidade. E é nisso que eu acredito. E quando vejo pessoas bonitas por dentro, mesmo que elas digam que não são cristãs, eu acho que o mundo é feito... pode mudar e pode ser melhor com pessoas bonitas. E por isso é que eu também acredito muito no ecumenismo, ou seja, naquilo que nós temos em comum com os não-católicos, com os muçulmanos, com os budistas, com outras religiões, porque no fundo nós todos queremos o mesmo, queremos a mesma, ou queremos chegar à mesma dimensão e Deus não é nosso, não é da Igreja Católica. Acho que para mim Deus é uma dimensão que existe, na qual eu acredito, mas que se manifesta de muitas formas culturais. Eu acredito que a nossa Igreja Católica também vai crescer a nível da sua própria organização interna e vai se modificar. Mas que acho que a Igreja vai conseguir, mantendo a essência, mantendo o sentido daquilo que é o Evangelho, o sentido que é a mensagem de Jesus, ela vai se modificar socialmente falando, né? Ela vai ser diferente. Muito obrigada pela vossa presença. Eu também acredito que este caminho é feito, que pode ser feito, que se reinventa todos os dias, que saibamos olhar para os outros da forma que Jesus Cristo olha para nós e que são os valores da Páscoa que se renovam e que se possam renovar, não só para a altura da Páscoa, mas todos os domingos, quando ele se abre os braços e se mostra a nós. Muito obrigada pela vossa presença.